Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, antes de fazer o meu pronunciamento aqui, eu gostaria de agradecer ao deputado Araceli de Paula, que me cedeu este horário no grande expediente. Este horário era dele e ele teve a delicadeza, porque isso tudo é por sorteio, muitas coisas a gente não conhece antes de entrar aqui. Eu só queria aproveitar um minutinho antes do que eu vou dizer e dizer a vocês que no teatro eu aprendi que cadeiras vazias têm sempre seres que a gente desconhece. Eu acredito no transcendental, portanto, eu vou falar para um sem número de pessoas que não estão aqui, mas que estão porque nós o enxergamos. Eu hoje completo 71 anos, é o meu aniversário. E quis o destino que eu comemorasse nesta casa, onde não ficaria bem um parabéns para você, aliás, uma coisa que eu detesto. Quando se gosta de alguém, esse afeto deve ser demonstrado todos os dias através de atitudes. A vida é feita de sonhos, todos nós sabemos, a gente sabe disso. Portanto, compartilhar esses sonhos com os senhores tem sido a minha maior alegria, aliás, a única. Todos sabem que tenho pouca experiência de política, pelo menos essa política que todos nós somos obrigados a vivenciar nesse país. O povo me colocou aqui através do voto. Imagina que elege representantes que pensarão, falarão e agirão em seu nome. Numa democracia idealizada, aquela que nos é vendida nas campanhas milionárias, os eleitos teriam promessas a cumprir em nome do bem-estar público. Chegados a Brasília, porém, no entanto, alguns, vejam bem, não estou falando de todos em absoluto, alguns, repito, confundem ou fazem que confundem o público com o privado. Os interesses perseguidos passam a ser apenas os interesses pessoais. As promessas são esquecidas. O sentido coletivista da representação política transforma-se em usufruto pessoal. Os gastos, na verdade, eram investimento e o dinheiro nem sempre oriundo de fontes limpas, às vezes de origem escusa, tem de ser recuperado a qualquer custo. Um deslize leva ao outro, que leva sempre a um outro maior. Isso todo mundo sabe, mas ninguém diz. Alguns porque não querem se comprometer e outros, a grande maioria, porque também deve. Jean Genet, escritor e ativista político francês, desaparecido em 86 na sua forma política e crítica, ele dizia que o sistema faz assim: o marginal e o apoio policial estão sempre na mesma linha, são os dois extremos. Numa interpretação lato sensu, o que se pode deduzir dessa afirmação é como são frágeis as linhas de separação, como é precário o equilíbrio entre o certo e o errado, o digno e o deletério, o justo e o ilegítimo. Sem princípios, sem uma sólida formação moral e principalmente sem aquilo que geralmente denominamos de boa índole, é fácil transitar de um lado para o outro do espectro. A índole é algo que se estabelece no momento da fecundação, nasce conosco e norteia nosso comportamento e nossas relações com o mundo pela vida inteira. Como todos sabem, nunca fui político. Cheguei à Câmara dos Deputados pela força da minha história de vida. Os que votaram em mim fizeram porque conhecem e me admiram. Não foi preciso gastar nada além de R$ 26,70 na primeira parte da campanha e R$ 14 mil na segunda parte. Não cobro dízimos, não devo nada a ninguém, portanto tenho compromissos, senão com a minha consciência. Conheci a Brasília por intermédio das clientes importantes que tive, que me remetiam a uma ideia de um glamour e luxo. O que encontrei, porém, foi uma cidade caída aos pedaços, prédios quase em ruínas,
Aquela que foi criada para ser o polo multicultural e multirracial brasileiro, tornou-se o retrato das desigualdades. Com uma classe dominante que logo se transformará em heróis de mendigos. Tais os contrastes entre o luxo e a decadência, a beleza e a feiura, a luz das grandes mansões e a escuridão dos ermos. Brasília, que foi feita para brilhar, para ser o farol do Brasil, está apagando. Para muitos, a capital da República é uma vaca profana, a vaca de divinas tetas. Mas, como diz a letra da canção de Caetano Veloso, vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada. Um dia isso vai mudar. Eu não estou aqui para fazer o que alguns fazem, nem tenho feito exatamente o contrário. Quero ser o rio que luta para inverter o curso das águas de maneira a não mudar sempre aquilo que fui. Nas esferas do poder não há respeito humano. Respeito pelo próximo, tampouco. Respeito pela hierarquia e em todos os escalões. Pode-se gostar ou não gostar do presidente Lula, contudo, é preciso respeitar a sua figura pública, o que ele representa institucionalmente, o presidente da República. O que se percebe normalmente em Brasília é o péssimo defeito de ouvir e não escutar. Escutar é mais importante. Escuta-se com o coração e com o cérebro. É como ler. Tanta gente não é capaz de entender o subtexto. Às vezes o próprio livro possui a entrelinha e não a mensagem sobre a palavra. Em Brasília encontrei muita antipatia e certa hostilidade. Em algumas exceções, claro. Cito como exemplo o senador Papaléu Paz, homem bem educado, de finíssimo trato, com quem estive há pouco. Ou alguns deputados que aqui estão, ou que estarão mais tarde, porque o plenário está vazio. Nós temos unicamente pessoas que vieram aqui porque têm vontade de conhecer o país. Tudo me parece um desrespeito. Também temos a ministra Dilma Rousseff, mulher exemplo de grande e imensa corretidão. Competente, persistente e corajosa. Como ela, eu também não temo, não me acovardo. E ninguém interprete a fragilidade do cristal como fraqueza. Ele é frágil por ser puro. No desejo de me estabelecer na cidade, procurei logo que cheguei cercar-me de beleza. Quis fazer e fiz do meu gabinete um oásis que me permitisse trabalhar e refletir melhor, cercado não de luxo, mas de beleza. Beleza que sempre apreciei. A reforma que à época rendeu tantos comentários na mídia, alguns totalmente maldosos, foi feita com dinheiro tirado do meu próprio bolso. Isso poucas pessoas destacaram. Menos pessoas ainda o entenderam. Estou fazendo o mesmo agora com um apartamento funcional, porque acredito que o lugar em que se vive deve refletir a pessoa que se é. Tem de ser nosso, não importa quem detém a propriedade formal. Aos que estranham, digo que a colheita não costuma ser de quem semeia. O jardineiro que planta jabuticabeira, terra, fertiliza a terra com bons adubos, acompanha o seu lento crescimento, vibra à medida em que ela se fortalece e vira adulta. Nem sempre é ele aquele que colhe jabuticabas. Seu prazer não está em comer, e sim em cuidar. Com desprendimento e amor, ele trabalha para o futuro, para que outros possam se servir. Essa é também a minha forma de ser útil. Tal como o jardineiro, vim muito mais para plantar do que para colher. Realmente, o meu objetivo não é tirar, mas acrescentar, contribuir, deixar. Minha missão de melhorar o mundo, jamais de explorar o mundo. Este, senhor presidente, é o significado maior de tudo que eu faço. Movido pela certeza inquestionável de que, se assim como cada um de nós começa e termina, o outro, o infinito começa e termina em nós mesmos. O conceito, senhor presidente, antes de ser meu, parece-me que foi de Mário Quintana, e um poema que certa vez ele declamou para mim na extinta Manchete. O querido poeta gaúcho era, por que não, um devasso. Devasso na maneira singular e libertária de lidar com a realidade. Infenso às máscaras, estereótipos e preconceitos, mas profundo e cheio de verdade, da sua verdade. Em vez de amor, dinheiro, fé,
fama, equidade, dê-me a verdade. Palavras de Thoreau, um filósofo americano do século XIX. Dinheiro e poder são ilusões que passam. O que restará será a alma. Seremos o infinito que não se acaba porque a alma é infinita. Em outras palavras, tudo que fizermos de positivo não se perderá no infinito, daquilo que conseguirmos realizar. Muito embora ninguém saiba de que modo, alguém lhe dará seguimento. Talvez para aperfeiçoar a nossa obra, talvez para corrigi-la, talvez para admirá-la ou imitá-la. Eu próprio não sei quem ocupará e como ocupará o espaço que hoje me cabe, não apenas na esfera material, mas sobretudo na esfera da transcendência do espírito, e não da matéria, do universo, cuja dimensão estimada pelos astrônomos, físicos e cientistas, em geral resulta em nada menos do que 200 sóis, isto é, 200 sistemas solares, dos quais se sabe ainda muito pouco. Diante dessa ordem de grandeza, senhor presidente, formiga e gênio se assemelham. Conhecemos pouco do talento das formigas. Quanto ao gênio humano, esse nos é conhecido na figura de algumas personagens, tanto da atualidade como de outros tempos. Stephen Hawking superou suas deficiências para descobrir os buracos negros. Suas obras têm revolucionado a ciência, a exemplo de uma breve história do tempo, uma nova história do tempo e o universo numa casca de nós. Em face das terríveis condições que o aprisionam a ponto de vista físico, o cérebro continua liberto e extraordinariamente fértil. Ele ainda brinca dizendo que seus trabalhos têm sotaque texano, porque o computador que faz por ele, coisa que sozinho ele não poderia fazer, é texano. Leonardo da Vinci, o meu exemplo, outro bom exemplar de capacidade a ser contínua e cultuado 5 séculos depois. O legado que passou à posteridade se encontra nas obras universais do porte de Mona Lisa, A Última Ceia, A Virgem das Rochas, além dos trabalhos da área de arquitetura e engenharia. Da Vinci rivalizava em verve criadora com Michelangelo Buonarroti, autor de obras como Davi, La Pietà, a Igreja de São Pedro. O juízo final na Capela Sistina, que consagraram a eternidade. Ambos foram notáveis durante a Renascença italiana. Também temos Wolfgang Amadeus Mozart, que não seria quem foi se não houvesse deixado suas 600 composições, entre concertos, óperas, músicas de câmara, peças para piano e coral, sem Salieri, que ao invejá-lo, difamá-lo e traí-lo, acabou trabalhando por sua glória. Da mesma forma, a Igreja Católica, que hoje combate ferozmente o homossexualismo, não seria no século XXI grande depositária de arte e cultura universal se não houvesse aceitado o trabalho magnífico de homossexuais, graças aos quais alcançou o apuro estético da liturgia, dos cantos gregorianos, da arquitetura das catedrais, das inúmeras pinturas e esculturas que abrigam. Tudo isso se traduz em poder sagrado da Igreja, que acabou fundindo ao poder secular do humano. O inimigo, ou pelo menos o oponente, constitui sem dúvida um estímulo formidável, a crítica fecunda à obra. É claro que gostaria de ser mais bem compreendido por meus pares nesta casa. Nunca imaginei ser alvo de tanta antipatia. Aqui, a divergência política é sinônimo de inimizade certa. As pessoas se tornam facilmente temerosas, desconfiadas, deixam de perceber que o pensamento é livre. Este realmente não constitui propriedade de quem quer que seja. Representa o único fragmento de nós que vai para Deus. No mais, a liberdade se realizará nunca, pois o corpo, sim, é nossa clausura. Como poderemos ser livres? Quem pode ser livre? Entretanto, nos discursos que ouço nessa casa, proclama-se a liberdade com o cinismo, a hipocrisia, o despudor dos que têm perfeita consciência da mentira que tentam perpetrar. Infelizmente, não tenho sido compreendido em meus propósitos, muito menos por aqueles que, no lado oposto, pensam somente em gastar, em gozar, em lograr sucesso cada vez maior. Supõem dessa maneira aumentar o falso prestígio de que dispõem e a falsa riqueza que amealham. Eu mesmo já tive muito mais dinheiro do que tenho agora. No entanto, hoje sou um ser mais completo,
com mais possibilidades, mais leveza e, portanto, alguém muito mais feliz. Finalmente, sei que ter não é possuir coisa alguma. Ter apenas é ser proprietário de tudo para nada, enquanto que a verdade ou a verdadeira posse implica no compartilhamento. Precisamos nos oferecer às pessoas, ainda que essas pessoas não saibam nos reconhecer. O teatro da vida quase sempre se revela extremamente cruel. As tramas da realidade não são complacentes. Ora devastadoras, mas sempre perturbam e sempre surpreendem. Acontece, por vez, que a cortina do mal se abrir e já se fechar rapidamente. Em outras, demora mais que o esperado. De toda maneira, o papel que representamos não admite ensaio. O ensaio é a própria vivência individual. Cada atitude é um ensaio. E frequentemente não temos oportunidade de mudar hoje o que fizemos ontem. Só nos resta, assim, aprender com os erros que cometemos. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis é incisivo. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Eu abrigo pelas laranjeiras, pelas árvores frutíferas, pela horta, pelo galinheiro que tenho em minha casa, porque desejo que as pessoas tenham o melhor. As mais de 2 dúzias de ovos diárias que as galinhas produzem, dou aos empregados. Eles me dizem que é muito, e eu digo, leve para casa, dê para os outros. Penso muito nos outros e quero uma casa linda, e quero tudo o que eu possa ter, mas quero que as pessoas que estão ali também usufruam, embora elas não saibam como. Usufruir não é mastigar e engolir. Usufruir é descobrir o sentido mais profundo das coisas mais simples para compartilhar a ideologia de quem promove o benefício. A mim, me faria muito bem se as pessoas que detêm o poder pensassem da mesma maneira. Para se chegar a isso, no entanto, é preciso mudar a percepção do povo que as escolhe para representá-lo. É dessa forma que vejo a política, mesmo que seja uma utopia, porque países como o nosso não se preocupam em promover o esclarecimento dos cidadãos. A classe política, não toda, é bom frisar, não quer que o povo tenha esclarecimento, o que é um erro brutal. De que vale a autoridade diante de um despossuído, que não questiona, que não desafia, pessoas infelizes, sem dentes, sem saúde e absolutamente não tem nada. Eu, ao contrário, quero ser respeitado por alguém que tenha cultura, instrução, que saiba o que reivindica. Tenho sido muito mal interpretado por isso, mas o que quero dizer é que o prazeroso, o ideal, é poder andar na rua e ser aplaudido por gente que tem a mesma saúde, a mesma posição socioeconômica. Esses, ao cobrar, estimulam. Ao sugerir, ajudam a mudar. Só com essa participação consciente poderemos construir algo novo, algo melhor neste Brasil. Peço a Deus que está na natureza de todas as coisas, que me dê forças para oferecer a minha contribuição. É esse o meu processo. E é com os olhos voltados para Deus, que é a natureza, em quem acredito e confio, que encerro agora o meu pronunciamento nesse grande expediente. Deixo-os com um belíssimo poema de Lord Byron, que disse o seguinte: existe prazer nas matas densas, existe êxtase nas costas desertas, existe convivência sem que haja intromissão, no mar profundo e música em seu ruído. Ao homem não amo pouco, porém muito a natureza. Era isso o que eu tinha a dizer, na verdade, o que eu tinha a ler. Deputado Clodovil, me permite uma parte? Pois não. De vez em quando, é comum também nessa casa, quando o parlamentar vem ocupar alguém de expediente, ele trazer um grupo de parlamentares para parteá-lo. Na maioria das vezes, carta marcada. Fica-se apenas no discurso. Chegou aqui um grupo de jovens, talvez na faixa etária de 10 anos, como tem um filho dessa idade. A sua pureza se assemelha a dessas crianças. Se o parlamento tivesse a pureza da alma que Vossa Excelência tem, que confessa publicamente que não tem conhecimento o suficiente para debater aqui temas com quem muitas vezes não debate pensando no Brasil, mas pensando em causa própria, o Brasil estaria muito melhor.
Eu não queria deixar passar em branco o posicionamento de Vossa Excelência, que há uma certa discriminação, sim, em apartear Vossa Excelência. Alguns têm vergonha ou simplesmente fazem algumas piadinhas, mas eu respeito a sua pureza, a sua inocência. Sou diferente de Vossa Excelência em muita coisa, mas na pureza, confesso, de vez em quando penso como Vossa Excelência. E o Brasil, este Congresso, mostraria força e poderia mudar o nosso país se agisse um pouco mais com inocência, com pureza, com alma de criança, do que com alma de velhas raposas astutas, sempre pensando em se perpetuar no poder. Parabéns a Vossa Excelência, espero que continue assim no futuro. Assim, eu quero dizer, porque uma reeleição, para quem é puro e honesto, é muito mais difícil do que quem é impuro e que é desonesto. Parabéns, até mais. Muito obrigado. Senhor presidente, posso mencionar o nome do deputado? O deputado pertence ao meu partido, que é o PE. Ah, não? Pertence ao PP. Hã? Estou no Partido Progressista. Partido Progressista. Ah, é? Mas você me disse que iria para o meu partido e eu pensei que você tivesse. De qualquer maneira, desculpe você, mas quero muito bem a você pela delicadeza, viu, deputado Jair Bolsonaro? Porque não adianta se a gente não disser o nome. Por exemplo, eu não uso o bottom. Por quê? Porque todo mundo sabe que eu sou deputado, mas muita gente não conhece as pessoas. Eu mesmo não conheço a maioria. Senhor presidente, eu queria contar para o senhor uma outra coisa. Eu tenho uma PEC correndo tramitando. E eu gostaria que o senhor soubesse que essa PEC é para a diminuição do número de deputados. Ao invés de 500 e tantos, 200 e poucos. Muitos deputados demais. Ou seja, nós somos um país com muito cacique e pouco índio. É preciso que aconteça isso, porque o dinheiro público desaparece por esses caminhos também. E alguém tem que dizer e provar isto. Muito obrigado. Nós queremos cumprimentar